Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para trabalhar com o Excel numa videoaula que fala sobre as referências. Primeiramente, o que são referências? Referências é toda e qualquer célula na qual você menciona dentro do Excel. Todo cálculo que nós fazemos dentro do Excel, nós temos que colocar a referência da célula em que este valor está alocado. E quando nós fazemos essa referência, nós trabalhamos com a referência relativa, na sua grande maioria das vezes. Sendo que existem outros tipos de referências, a referência absoluta e a referência mista. Vamos começar trabalhando com a referência relativa, que é uma referência que nós já trabalhamos, que é uma referência muito comum de ser trabalhada, sendo que na maioria dos casos nós trabalhamos com ela sem prestar atenção, sem saber que estamos trabalhando com esse tipo de referência, que é a referência mais comum e mais utilizada. Bom, para isso nós trabalhamos com esse exemplo aqui, onde nós temos uma relação de funcionários, o nome de cada um dos funcionários aqui, o salário que cada um deles tem e o bônus mensal a que cada um deles tem direito. Um cálculo simples. Se eu tenho um determinado salário e um bônus mensal, que tipo de cálculo eu vou trabalhar? Adição. Somar o salário com o bônus. Antes de mais nada, igual. Igual o salário do Cláudio. Qual é o salário do Cláudio? 680. Como nós já falamos, dentro do Excel nós não trabalhamos com valores, e sim com referências de células. Em que célula se encontra o salário do Cláudio? O salário do Cláudio está na célula B3. Cliquei na célula, a referência apareceu, B3. Bom, salário mais bônus mensal. Em que célula se encontra o bônus mensal? C3. Cliquei na célula, a referência também apareceu. Cálculo simples, B3 mais C3. Quando eu dou Enter, o resultado aparece. 680 mais 100, 780. Ok, o cálculo apareceu. Todos nós já sabemos, esse cálculo não precisa ser repetido por os demais. Por quê? Eu posso trabalhar com quem? Com a alça de preenchimento. Para o mouse no canto inferior direito da célula, clico e arrasto, e os demais cálculos irão aparecer automaticamente. O salário do Júnior 1.200, bônus mensal de 50 e o 250. 565 mais 100, 665. 1.800 mais nada, 1.800. 565 com 150, 715. E assim sucessivamente os seus cálculos irão se sucedendo com os devidos acréscimos do bônus mensal. Bom, agora a questão. Por que isso aconteceu? Por que esse cálculo funcionou corretamente? Eu vou apertar aqui Ctrl J, que é uma tecla que nós utilizamos, uma combinação de teclas, para que os meus cálculos sumam e apareça simplesmente o conteúdo digitado, ou seja, as fórmulas trabalhadas. Então vejam que aqui está B3 mais C3, que foi o que nós trabalhamos a princípio. Quando nós usamos a alça de preenchimento nesta direção, seja para baixo ou para cima, ou seja, trabalhando verticalmente, o que acontece com a minha referência? Percebam que aqui eu tenho o cabeçalho de linha representado pelos números e o cabeçalho de coluna representado pelas letras. Então, quando eu uso a vertical, eu estou trabalhando com quem? Com linha, com números. Isso significa que a referência que antes era B3 vai passar para baixo sendo quem? B4. C3 passa para baixo sendo C4. E embaixo, B5, B6, B7, B8... C5, C6, C7, C8. Então, automaticamente, quando eu uso vertical, eu estou variando, ou seja, está sendo relativo os números. Sendo que eu também posso trabalhar com alça de preenchimento lateralmente, na horizontal. Quando eu trabalho horizontal, eu vou estar variando quem? As letras. O que vai estar sendo relativo não será os números, e sim as letras. Vejam que B3
Quando usado lateralmente, na horizontal, ele passou a ser quem? C3. D3 é 3. Já o C3 para o lado D3 é 3, F3. E assim irá ocorrer sucessivamente quando nós estivermos trabalhando com a horizontal. Bom, tranquilo até aqui? Isso se chama referência. E referência relativa, onde os valores são relativos. Tranquilo até aqui? Bom, mas até aqui, cálculo simples, nós ainda não tínhamos visto nada de diferente. Vou voltar aqui, Ctrl J, vejam que os cálculos apareceram novamente. Bom, vamos trabalhar agora com a referência absoluta. A absoluta já começa alguma novidade. Vejam que nós temos a mesma relação de funcionários, os seus respectivos salários, porém a diferença aqui se encontra no bônus mensal. Antes, cada um tinha um determinado bônus mensal, de acordo com seu desempenho. Agora não, todos eles receberão R$150, ou seja, o bônus é absoluto. O bônus é único para cada um dos funcionários. Não existe relatividade, não existe variação. Bom, então vamos começar. Antes de mais nada, igual, vou clicar na célula de referência do salário, mais o bônus mensal que se encontra em C13. Então, eu fiquei B3, salário do funcionário, mais C13, bônus mensal. Dei Enter, até aqui, 680 mais 150, 830. Ok. Vou usar a nossa alça de preenchimento e vejam que não funcionou. O salário do júnior, que antes era 1.200, que deveria ser acrescido de 150, permaneceu sendo 1.200. Do Fontana, 565, continuou 565. E assim com os demais. Vejam que nenhum deles sofreu a alteração que deveria do bônus mensal. Vamos descobrir por que isso aconteceu. Ctrl J, veja que agora aparecem as nossas referências e vejam que B3, como eu falei, uma referência relativa, B3 passou a ser quem? B4, B5, B6. Porém, o salário do funcionário é uma referência relativa. O que é referência relativa? Todos eles têm o mesmo salário ou cada um tem o seu salário? Cada um tem o seu salário. Logo, é relativo. Cada um possui um valor diferenciado. Então, o valor do Cláudio está em B3, já o do Júnior está em B4, já o do Fontana em B5, já o da Elis em B6 e assim sucessivamente. Porém, o C13, que é a referência do bônus mensal, quando eu usei a alça para baixo, passou a ser C14. Quem está em C14? Ninguém. Por isso, não houve o acréscimo no salário. Já o C13, que é o bônus mensal, é uma referência o quê? Relativa. Cada um tem o seu bônus mensal, como ocorria anteriormente? Não. O bônus mensal vai ser único para cada um, para todo mundo. Então, todos eles terão um único bônus mensal. Logo, o que eu devo fazer? Transformar essa referência C13, que é a referência do bônus mensal, numa referência absoluta, ao invés de colocá-la como uma referência relativa, que é o formato em que ela está. Mas como eu faço isso? Vamos apagar e vamos começar novamente. Bom, eu começo da mesma forma. Cliquei na célula, igual. Deixa só eu voltar o Ctrl J para a gente trabalhar melhor. Ctrl J, igual, salário, mais bônus mensal. B3 mais C13. Bom, B3 nós já vimos que vai continuar sendo uma referência relativa. Porém, C13 nós percebemos que esta é uma referência absoluta, uma referência única para todos. Como é que eu transformo, então, essa referência, que até então está relativa, em uma referência absoluta? Pressionando a tecla F4 no teclado. Automaticamente irá aparecer os cifrões. Esses cifrões, se você não lembrar do F4, podem ser digitados
manualmente. Então, eu vou digitar cifrão C, cifrão 13. Ou, se eu preferir e eu me lembrar, eu posso trabalhar com o F4 e isso vai fazer com que a célula seja trabalhada com a sua referência absoluta. Inclusive, se eu apertar o F4 novamente, vejam que o cifrão ficou apenas preso na linha, que é o número, o 13. Se eu apertar novamente, eu vou ter uma referência presa apenas pela coluna, pela letra, que é o C. Apertei novamente, tornou a transformar a minha referência em uma referência relativa. Novamente, referência absoluta. Novamente, referência mista presa pela linha. Novamente, referência mista presa pela coluna. Novamente, relativa. E vamos fixar, então, apertando o F4 novamente, ele vai transformar na referência absoluta. Pronto. B3, referência relativa. C13, referência absoluta. Enter. 830. Vou usar a alça de preenchimento, porque a diferença vai ocorrer na alça de preenchimento. Se eu for trabalhar um por um, eu posso trabalhar com a relativa, que não vai dar problema nenhum. A questão é quando eu trabalho com a alça de preenchimento. Aí isso requer a necessidade de nós trabalharmos com a referência corretamente. Bom, percebam o seguinte: 1.200 com um acréscimo de 150, 1.350. 565 com um acréscimo 715. 1.800 com um acréscimo 1.950. E assim sucessivamente. Vejam que todos os demais ficaram corretos agora. Vamos entender o porquê? Ctrl J, nós vamos ver as nossas referências e vejam que B3 mais C13, numa referência absoluta. B3, uma referência relativa. Percebam que nas demais, B3 passou a ser B4, B5, B6, B7 e assim sucessivamente. Já o C13 permaneceu sendo C13 em todos os demais. E aqui, ó, o bônus mensal me informando que é um valor absoluto, que é um valor único para todos. Vou voltar ao Ctrl J. Entendido, então, a necessidade de nós trabalharmos corretamente com as referências? Bom, sempre que os valores estiverem um ao lado do outro, sempre que cada um deles tiver um valor para cada um, a referência será relativa. Porém, haverá casos em que teremos valores destacados. Esses valores destacados nos diz que esse valor é único para todos, que esse valor é absoluto. Logo, nestes momentos, nós devemos trabalhar com o quê? Com a referência absoluta. Como é que eu trabalho com a referência absoluta? Fixando os cifrões. Entendido? Bom, vamos ver então agora um caso de uma referência mista. Um exemplo vai ser um pouquinho diferente. Nós temos aqui o valor de alguns carros. Coloquei apenas 3 carros, mas poderiam ter aqui vários carros. E coloquei aqui também uma taxa de juros para cada um dos meses. O que eu quero descobrir é simplesmente o valor dos juros do carro Vectra no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril e assim sucessivamente até dezembro. A mesma coisa para os demais carros. Bom, esta referência nós chamamos de referência mista por quê? Porque ela vai necessitar, eu quero fazer o cálculo uma única vez, usar uma alça tanto para baixo quanto para o lado, para que esse cálculo se repita para todos os carros em todos os meses. Eu não quero trabalhar várias vezes isso. Eu quero trabalhar apenas uma vez e usar essa alça de preenchimento. Se eu tivesse aqui 50 carros, ele iria calcular isso por 50 carros no mesmo tempo que eu calcularia para esses 3 que estão aqui. Esta é a utilidade de se trabalhar bem com as referências. É a quantidade e não nessa quantidade curta que nós temos aqui, 3 carros. Eu poderia fazer para os 3 carros e levaria um determinado tempo. Agora, nós vamos então estar trabalhando como vocês vão estar criando um exemplo para aprender a trabalhar com a referência mista.
A referência mista ela é mais chatinha do que as demais. Então, para isso, eu vou precisar preencher essas 3 células daqui e essas 3 células daqui. Com esse preenchimento destas 3 e estas 3, eu consigo fazer uma análise do que eu devo prender dentro da minha referência para que ele consiga calcular todos eles em uma única vez. Eu vou fazer primeiro com a referência relativa, vocês vão ver que vai dar erro. Depois nós vamos trabalhar com a referência mista e vocês vão ver como é que isso vai facilitar bastante. Então vejam, igual se eu quero calcular os juros do Vectra. Juros é multiplicação, vezes o mês de janeiro. Então, eu peguei o valor do carro, que está em D4, vezes a taxa de juros, que está em B5, e eu vou descobrir que a taxa de juros neste mês vai ser de R$ 1.080. Se eu for trabalhar com a alça de preenchimento para baixo, vejam que eu tenho algo errado aqui, porque apareceu muitos zeros. Se eu puxar para o lado, eu percebo que deu, inclusive, erro, porque está aparecendo essa informação de valor. Logo, vou desfazer. Voltei para a minha primeira aqui, onde eu tenho D4 vezes B5. Eu tenho que descobrir o valor de fevereiro, igual o valor do carro vezes a taxa em fevereiro. Vou descobrir ainda em março, igual o valor do carro vezes a taxa em março. Vejam que apareceram os valores aqui em formas corretas. Vamos descobrir o palio agora. Igual o valor do palio vezes a taxa em janeiro. Vou descobrir agora do Fiesta. Igual o valor do carro vezes a taxa ainda em janeiro. Como eu falei com vocês, o que eu vou estar ensinando é um macete para que você consiga descobrir quem deve prender. E para isso eu vou precisar preencher sempre as 3 na vertical e as 3 na horizontal. Por mais que eu tivesse mais elementos aqui ao lado, eu não teria necessidade. Sempre apenas as 3 na vertical e as 3 na horizontal, tá? Bom, para a gente descobrir quem devo prender, eu vou botar o Ctrl J. É com o Ctrl J que nós conseguimos analisar. E vejam que aqui eu tenho D4 vezes B5, D4 vezes B6, D4 vezes B7. E4 vezes B5, F4 vezes B5. Bom, agora vai a nossa dica. Como é que eu descubro quem eu devo prender? Eu vou analisar quem está sendo repetido e quem está sendo relativo. Aquele que se repete é o absoluto. Aquele que se varia é o relativo. Então, quem se repete, eu devo prender. Quem varia, eu não posso prender. Só que, se eu olhar aqui, D4 se repete. Mas, lembrem do seguinte, quando eu uso a alça de preenchimento na vertical, eu tenho variação apenas de quem? Opa, deixa eu desfazer aqui. Quando eu uso a alça de preenchimento na vertical, eu tenho variação de quem? Dos números. Então, ignorem as letras. Olhem apenas os números. D4, eu era 4, continuei 4 e 4. Isso significa que o 4 deverá ser uma referência ao quê? Absoluta. Eu posso colocar esse cifrão na frente do D? Não, porque quando eu analiso para baixo, eu só posso analisar números. Ignorem letras. Bom, então vamos olhar a outra referência. O 5 passou a ser 6 e depois 7. Houve uma repetição? Não. Logo, o número variou. Se variou, é relativo. Eu devo botar o cifrão? Também não. Então, a minha análise na vertical aqui me disse que eu só posso prender quem? O 4. Bom, legal. Agora, nós vamos analisar para os lados. Eu vou fazer uma análise quando eu usar a alça de preenchimento na horizontal. Quando eu uso a alça de preenchimento na horizontal, eu vou perceber que, não esqueçam, horizontal varia letras. Então, eu vou olhar. D passou a ser E e depois passou a ser F. Eu posso prender esse D? Não, porque houve variação. Então, vamos analisar o B5. B5, desculpem, só o B.
O 5 eu analiso quando for para baixo, né? Para o lado, eu só analiso letra. Então, ó, o B aqui continuou sendo B e continuou sendo B. Eu posso prender o B? Devo prender o B. Então, cifrão na frente do B. Ah, mas o 5 também ficou fixo. Ficou fixo para o lado. O lado não mexe com o número. Se eu for analisar para baixo, eu vou ver que o 5 houve variação. Posso prender o 5? Não. Então, ó, a minha análise na horizontal me diz que eu devo prender apenas o B. A minha análise na vertical me diz que eu devo prender apenas o 4. Pronto. O resultado da nossa referência mista é essa que se encontra no primeiro. As correções, quando nós fazemos essas análises, devem ser feitas sempre no primeiro. O que eu faço? Dou Enter, apago os demais, que foram feitos apenas para uma análise. E agora eu vou voltar o Ctrl J. Eu já tenho a minha resposta. Eu posso usar a alça para baixo. Vejam que os valores estão corretos. E posso usar a minha alça para o lado. Vejam que aqui eu analisei apenas um ano, 3 carros. Mas se eu tivesse 10, 30, 40 carros aqui, a minha análise levaria o mesmo tempo. Por quê? Porque eu analisei apenas 3 itens na vertical, 3 itens na horizontal, descobri a minha resposta. Após a resposta descoberta, eu consigo usar a alça tanto na horizontal quanto na vertical, graças ao que nós chamamos de referência mista, onde eu não prendo completamente o elemento, porque ele não é um elemento único, é um elemento relativo e fixo em determinados momentos. Então, para isso, eu tenho que analisar o que ocorreu na horizontal e o que ocorreu na vertical, descobrindo qual item deve ser relativo, qual item deve ser absoluto. Muitas das vezes, nós podemos bater o olho e descobrir quem deve ficar fixo e quem deve variar. Mas, para evitar erros, é melhor que nós percamos um tempinho fazendo essa análise horizontal e vertical para que tenhamos a absoluta certeza de quais os itens devem ser relativos e quais itens devem ser absolutos. Bom, meninos, é só isso. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Não esqueçam de estar sempre acessando o site profleandrolemos.blogspot.com, que vocês vão sempre encontrar mais videoaulas ali que possam estar ajudando. Espero ter ajudado e fique